Olá, amigos de Safras e Mercado. Sou o jornalista Alessandro Carvalho, da agência Safras News. Hoje é segunda-feira, dia 11 de novembro. Estamos começando mais um Conversa com Analista, hoje especial sobre o mercado de café. Estou com meu colega, consultor de Safras e Mercado, Gil Barabashi. E aí, Gil, tudo bem? Tudo bem, Alessandro? Tudo tranquilo, Gil. Vamos falar sobre o mercado de café, que começou a semana com uma puxadinha aí, com uma alta na Bolsa de Nova York, Bolsa de Londres também. Tem implicações financeiras, as oscilações do dólar subindo em relação ao real, em relação a outras moedas também. Fluxo de exportações do Brasil, recordes em outubro, muita coisa para a gente debater. Antes eu digo que é muito importante aqui em Safras TV no YouTube você se inscrever, ativar as notificações. Todos os dias a gente tem um vídeo novo para vocês aqui no nosso canal Safras TV. Safras.com.br, conheça a plataforma Safras, todas as informações em um só lugar. Nossa agência de notícias, serviços de consultoria, enfim, tudo que você precisa saber está na plataforma Safras. Gil, vamos falar inicialmente das bolsas. Hoje a gente teve o café em Londres, no contrato de janeiro, subindo 2,3% hoje. E em Nova York, o mercado subiu 1,1%. Para março, já é o contrato agora que comanda as ações, março de 2025, fechou a 255,85 centavos de dólar por libra-peso. A gente pode dizer que eu acho que hoje Londres deu uma puxadinha em Nova York também, que tem preocupação, né, com o Vietnã, com notícias aí de muita chuva, com tempestade tropical passando, e é período de colheita. Então, tem essa questão aí do Vietnã por trás desse movimento positivo em Londres e também Nova York nesse começo de semana, né, Gil? Sim, sem dúvida, Alessandro. Essas chuvas, elas atrapalham a colheita e elas mexem com essa safra, a safra 24, né? Essa safra já é uma safra problemática em função das floradas ruins que a gente teve no começo do ano, né? Então, uma safra menor em termos de volume e com esse problema na colheita ajuda aí a dar suporte para os preços. Mas eu creio, viu, Alessandro, que a gente ainda nesse começo de semana ainda está assimilando a semana passada, a agitação financeira da semana passada que teve eleição nos Estados Unidos com a vitória de Trump. A gente teve a questão do Fed, que elevou a taxa de juros, que cortou a taxa de juros americana num patamar menor do que tinha cortado anteriormente. A gente teve a decisão de juros aqui no Brasil. A gente teve vencimento de opções do café em Nova York, que também agitou. A gente está ainda nesse processo de rolagem, que eles falou, o março já é o contrato que está em evidência, mas ainda tem aqueles resquícios de dezembro que mexe. Dezembro geralmente é um contrato problemático em Nova York. Então, acho que toda essa agitação financeira ainda você traz para esse comecinho dessa semana. E daí pegou junto com essa notícia de clima no Vietnã e ajuda a explicar essa alta que a gente está tendo nos preços, tanto em Nova York, tanto em Londres como em Nova York. Gil, e falando também do Brasil, que está por trás de apreensões com oferta, e que dá para a gente dizer aí da implicação do Brasil, porque melhorou o clima, efetivamente voltaram chuvas um pouco mais regulares, né, para abertura e pegamento de floradas, mas teve todo um ano de 2024 com períodos longuíssimos, sem chuva, com temperaturas acima da média, e o pessoal tudo fala, né, os especialistas, que já tem um comprometimento do potencial produtivo do próximo ano. Então, isso está por trás também de sustentação dos preços, né, Gil? Sim, sim, a gente até deu um giro para o sul de Minas aí duas semanas atrás, e realmente isso era uma situação importante. O que que se sabe? Sabe que o clima melhorou. Então você tem um clima melhor, com retorno de chuvas, teve uma florada bastante vistosa, né? Então, isso tudo são fatores que quebram um pouco do pessimismo. Mas existe uma cautela muito grande. Por quê? Porque aquele longo período que vem de abril até setembro, sem chuva, de seca, né? E também de temperaturas acima do normal, deve levar sequelas. Você vai ter uma perda do potencial produtivo. Então, o que está agora é o seguinte: melhorou a situação, as floradas foram muito vistosas, mas o que vai ser o pós-florada? O chamado pegamento. O que vai vingar dessas floradas?
é essa situação que está sendo avaliada nesse momento, né? Então, é isso que o mercado está ponderando e, de certa forma, aí segura. Você tem uma situação climática melhor, você tem uma florada muito boa, mas o que está segurando uma correção nos preços é justamente essa dúvida, né? Então, o que paira no ar é uma cautela em relação à próxima safra do Brasil, que deve começar a se dissipar ao longo das próximas semanas e meses, né? E principalmente para a virada de 2025. Gil, falando de uma questão que é muito importante, que é o impacto da situação financeira sobre commodities, sobre o café, né? A gente tem o dólar aí em relação ao real batendo de novo aí em patamares muito elevados, né? E tem toda a preocupação fiscal no Brasil, tem essa questão de diferença de juros entre Brasil e Estados Unidos, por exemplo, né? Decisões da semana passada, mas a gente tem essa questão fiscal no Brasil está pegando mesmo e está sendo um aspecto de elevação na moeda. Bom, hoje o dólar subiu em relação ao real e outras moedas também. Foi um fator que limitou, inclusive, a alta em Nova York hoje do Sim, café, sim. mas tem toda essa implicação, né, Gil? Como é que a gente anda no meio disso aí? É, é porque é um momento de transição, a gente vai ter uma transição política nos Estados Unidos, a gente tem aí Sim. Não, não a falei questão nem de disso, ainda teve transição eleição agora, financeira. né? Exatamente, você tem uma situação, uma transição política nos Estados Unidos que mexe, deve mexer com a relação China-Estados Unidos, e se mexer com China, mexe com commodities, né? E daí mexe com o mercado, o café de uma forma indireta, né? Mas mexe também. E você tem a questão aí de câmbio, né? Você teve essa situação, principalmente olhando para o Fed, né? O comportamento de juros do Fed e aqui do Copom. O que está acontecendo? Enquanto lá está cortando juros, aqui está aumentando juros. Então a diferença, né, da taxa de juros entre Estados Unidos e Brasil está aumentando, o que deve trazer o quê? O carry trade. Mas tem um fator interno que segura esse movimento. Então, se a gente pegar só no carry trade, que é pegar, tomar juros dos Estados Unidos e trazer, emprestar aqui no Brasil, porque paga mais do que lá, né? Você teria aí um fluxo de entrada de dólares e uma queda do dólar em relação ao real, né? Só que o que está limitando isso é a incerteza fiscal. Né? Você tem aí um risco fiscal muito grande no Brasil, isso aí se traduz em prêmio de risco, né? Então a expectativa está toda voltada para quê? Para o pacote de corte de gastos do governo. Né? Como que ele vai, o que vai ser cortado, o tamanho desse pacote e qual seria o impacto previsto. Dentro de um cenário de crescimento de inflação no Brasil, então um risco maior, né, o crescimento de inflação no Brasil, e toda essa situação fiscal. Então, a gente está nessa transição. Né? A expectativa, um pacote robusto pode ajudar o dólar a recuar. Agora, um pacote que o mercado entenda que não é suficiente, talvez tenha um efeito de sustentação do dólar num patamar elevado. Então, o olhar agora de curto prazo, ele está assimilando esse cenário externo, mas muito de olho aqui no interno e principalmente nesse pacote de corte de gastos do governo. Tá? E por que isso implica no café? O Brasil é o maior exportador de café do mundo. Então, você tem uma mexida no dólar, você também tem como resultado Nova York, né, com a cotação do café lá em Nova York. Então tá aí, tá numa situação financeira de incerteza, principalmente aqui agora com foco interno, que tem também as suas consequências em relação ao preço do café no terminal em Nova York. Rapidamente, Gil, podemos comentar aí o ritmo das exportações do Brasil. Hoje saiu números do Secafé, Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, e a gente teve aí 4,9 milhões de sacas no total exportadas em outubro, recorde para o mês. Segue um ritmo muito forte para o ano civil também, a gente terminar com Uhum, uma exportação aí bem elevada. Uh, e isso, apesar dos entraves logísticos, né? O Secafé tem colocado nos seus relatórios, olha, estamos exportando bem, apesar de dificuldades logísticas, com escassez de contêineres, outras questões aí, mas o fato é que o Brasil vem mantendo um forte ritmo, e isso, de certa forma, também traz para o mercado vamos dizer assim, entre aspas, uma tranquilidade, né? Em que pesem essas dúvidas produtivas do Vietnã, do Brasil para o próximo ano,
é um fluxo muito interessante, e de Conilon, o Brasil continua aí, os canéforas mandando bem também. Então, é uma questão que sempre o mercado está olhando, né, Gil? 4,9 milhões de sacas, mais de 11% de elevação em relação ao mesmo período do ano passado. Bom, Alessandro, realmente o Brasil vem aproveitando esse espaço no mercado internacional para exportar. O volume vem aí, tanto preço como lacunas entre outras origens mundiais, e o Brasil vem aproveitando, né? Tanto no Arábica como principalmente no Canéfora, né? E no Canéfora ele vem ocupando espaço dos asiáticos, né? Vietnã, principalmente do Vietnã, que está exportando menos, o Brasil vem aproveitando essas lacunas e colocando bastante canéfora no mercado internacional. O que é positivo, bastante positivo, né? Aproveitando o preço alto e colocando fluxo. Isso a gente já vinha observando no primeiro semestre, que era o final da temporada passada, e nesses primeiros meses do segundo semestre continua na safra nova, né? O que promete é ser um ano bastante positivo em termos de embarque de 2024 e uma temporada também de um volume expressivo de exportações de café do Brasil. Para a gente encaminhar o final do nosso bate-papo, Gil, vamos falar um pouquinho do mercado físico. O Brasil tem aí esses preços firmes, né, nas bolsas, a gente pode falar que está em patamares interessantes, e o dólar também muito sólido, né? Isso tudo sustenta os preços de café em reais ao produtor. Como é que está sendo o movimento? É claro que as exportações mostram que o Brasil está vendendo, mas como é que tem visto aí o produtor realmente está fazendo aí o dever de casa de aproveitar esses momentos, né, Gil? Mesmo. Sim, sim, está aproveitando, né? Mesmo porque o preço, ele agora recentemente, ele ameaçou uma correção e daí voltou a testar máximas. E o produtor está olhando para isso, está olhando, está entendendo que o momento é um momento favorável para ele e está vindo para o mercado. Para as posições aí de safra, ainda tem esse fluxo dessa safra de 2024, né? E vem garantindo esses embarques. Então, o que a gente vem percebendo tanto no Arábica como no Canéfora, o produtor aproveitando o momento, mas sem afobação, né? Então, o preço Nova York oscila, dólar oscila, o preço continua num patamar elevado e até em alguns momentos testando novas máximas, e o produtor vem aproveitando essa curva ascendente, fazendo negócios, mas sem pressão, de uma forma cadenciada, ele vem trabalhando o que se chama dentro da curva ascendente de preços, né? Então, é isso que a gente vem observando. E a dica final para o produtor, o que, que ele pode fazer, o vendedor, aproveitar esse, continuar nessa tocada aí, Gil? Então, Alessandro, o produtor vem fazendo, que nem você falou, a lição de casa, aproveitando os momentos. Eu acho que essa estratégia continua válida, né? Continua valendo para ele, com estratégia de aproveitando esses picos, esses momentos de alta do mercado e dosando suas vendas. Eu diria que uma dica adicional seria olhar também um pouco mais para a safra de 2025. Maravilha, Gil. Muito obrigado, Gil, por esse nosso bate-papo. Eu tenho o um recado final que as redes sociais de Safras estão sempre na descrição do vídeo, aparecem no vídeo também. Esteja junto com a gente nas nossas redes sociais. E também na descrição do vídeo tem os próximos cursos e eventos de Safras e Mercado. Muito obrigado, Gil. Um grande abraço para ti, um grande abraço a todos.